Olá! Se a gente parar para pensar em automação no trabalho, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? Para muita gente, são robôs numa linha de montagem, não é? Pois é, acontece que essa ideia que ficou no nosso imaginário por tanto tempo está completamente ultrapassada. A verdadeira revolução da inteligência artificial está acontecendo num lugar bem diferente. E é sobre isso que a gente vai conversar. Por décadas, essa conversa sobre automação foi dominada por essa visão quase cinematográfica, né? Aquela cena clássica de braços mecânicos, máquinas pesadas fazendo trabalho que antes precisava de força física. Foi a grande era da automação do músculo, uma ideia que moldou nossa percepção por quase um século. Mas e se o palco principal da automação hoje não for mais a fábrica, e sim o escritório? E se a grande revolução de agora não for sobre substituir o músculo, mas sim sobre potencializar a mente? A gente está no meio de uma transformação que, de fato, inverte a lógica da história. Isso aqui não é uma repetição da Revolução Industrial, não. É algo totalmente novo. E o conceito principal que a gente precisa entender é este aqui, a revolução cognitiva. Basicamente, a automação do século XXI está focada em replicar e até amplificar as capacidades da mente humana. Agora, olha só que contraste. No passado, a automação mecanizava o trabalho braçal. Hoje, ela processa informação, interpreta linguagem, analisa dados. A mudança do músculo para a mente não podia ser mais clara. Isso nos leva a uma consequência surpreendente. As profissões que estão sentindo o impacto primeiro não são as de trabalho manual, pelo contrário, são as baseadas em conhecimento. Profissões que, até pouco tempo atrás, eram consideradas as mais seguras contra a automação. Tá, mas por que essa inversão toda está acontecendo? A resposta está na tecnologia por trás dessa revolução. Os grandes modelos de linguagem, os famosos LLMs. Em resumo, são sistemas de IA treinados para entender, analisar e gerar texto de um jeito muito parecido com o nosso. O que é fascinante sobre esses modelos de IA é que as habilidades deles se encaixam como uma luva no centro do trabalho intelectual. Eles são, na essência, máquinas de processar linguagem e símbolos, exatamente as ferramentas do dia a dia de advogados, analistas e programadores. Para a gente entender a dimensão do que está acontecendo, vale a pena dar um passo atrás e olhar a história da tecnologia como um todo. A história da automação pode ser dividida em três grandes ondas, né? A primeira, com as máquinas a vapor, mecanizou o trabalho físico. A segunda, com os computadores, automatizou processos e cálculos. E agora, a terceira onda, a da IA, está automatizando a própria cognição. E aqui está o ponto central. Pela primeira vez na história, uma revolução tecnológica começa pelo topo da pirâmide de habilidades. Ela está transformando, primeiro, os trabalhos que exigem anos e anos de estudo. É uma inversão completa do padrão histórico. Mas aí entra um detalhe bem importante. Só porque a tecnologia existe, não quer dizer que ela está sendo usada em todo o seu potencial. E isso nos leva a um paradoxo bem interessante. Esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. A barra azul, essa grandona, representa o que a IA já consegue fazer hoje. Agora a barrinha vermelha, bem menor, mostra o quanto disso está de fato sendo aplicado no dia a dia das empresas. A diferença é enorme. Em outras palavras, a IA já pode fazer muito mais do que a gente está pedindo para ela. Existe um atraso, um delay bem grande entre o que a tecnologia pode fazer e o que as empresas estão fazendo com ela. E por que existe essa lacuna? Bom, os motivos são bem clássicos. As empresas demoram para mudar, falta treinamento adequado, integrar a tecnologia nos sistemas que já existem é difícil e, claro, sempre tem as barreiras legais e regulatórias. Mas esse atraso não é nenhuma novidade. Na verdade, ele segue um padrão histórico. Toda grande tecnologia, da eletricidade à internet, passou por uma fase inicial de adoção lenta, meio experimental, antes de uma aceleração explosiva. E todos os sinais indicam que a gente está exatamente nesse ponto de virada. O período de experimentos parece estar acabando e estamos prestes a entrar na fase de adoção em massa, onde o uso da IA vai se tornar algo comum. Diante de tudo isso, como é que a gente deve pensar sobre o futuro? O debate talvez não devesse ser sobre substituição em massa, mas sim sobre uma transformação profunda e uma adaptação necessária. O cenário mais provável para o futuro do trabalho do conhecimento é o de colaboração. Profissionais que usam a IA para aumentar suas capacidades, sabe? Para analisar mais dados, gerar ideias mais rápido e focar no que realmente tem mais valor estratégico. E os benefícios dessa adaptação são muito claros. Para as empresas, significa uma vantagem competitiva gigantesca.
Para os profissionais, significa se tornar mais produtivo, mais valioso e, no fim das contas, indispensável nessa nova economia. Então, a conversa precisa mudar de foco. A transformação não é uma possibilidade. Ela já está acontecendo. A verdadeira pergunta que cada pessoa, cada empresa, cada instituição precisa se fazer é: qual é a nossa estratégia de adaptação? E para fechar, essa citação resume tudo de forma perfeita. A revolução que a gente está vivendo não é sobre trocar músculos por engrenagens, mas sim sobre ampliar a mente com algoritmos. E entender isso é o primeiro e mais importante passo para navegar no futuro do trabalho.